Então, continuando a nossa aula sobre ativo imobilizado, agora vamos falar do reconhecimento e mensuração, parte 2. Então, quando a gente fala de reconhecimento, a gente está preocupado em quando registrar. Você está buscando responder essa pergunta. Quando eu posso registrar um ativo no meu imobilizado, na contabilidade da minha empresa? Então, o custo de um ativo deve ser reconhecido como ativo se e somente se for provável que futuros benefícios econômicos associados ao item fluirão para a entidade, ou seja, a empresa vai fazer dinheiro com esse ativo, ou usando esse ativo, ou vendendo esse ativo. Então, se eu não conseguir dinheiro por nenhuma dessas duas formas, eu não posso registrar esse item no meu patrimônio. E segundo, se eu tiver condição de atribuir um valor confiável para esse ativo. Então, são dois pré-requisitos para eu poder registrar, para eu poder reconhecer um ativo na contabilidade da empresa. Então, se eu tenho um ativo, vamos supor, a empresa, vou usar um exemplo bem esdrúxulo aí, mas a empresa nunca vai poder registrar um ativo, por exemplo, uma máquina que está estragada, está quebrada, não funciona, não tem conserto. Se ela comprar uma máquina quebrada que não tem conserto e que não vai produzir, que não tem mercado, ela não pode registrar esse ativo, porque desse ativo não fluirão benefícios econômicos futuros à entidade. Então, por que ela não pode fazer isso? Porque quem está lá fora da empresa vai olhar para o balanço dessa empresa, vai ver uma máquina registrada no seu balanço, no seu ativo imobilizado, e vai entender que aquela máquina vai gerar dinheiro. Então, para o usuário externo, essa é uma informação que é essa informação que vai estar sendo passada. Então, a empresa não pode registrar nada, nenhum ativo que não vá gerar benefício econômico futuro, senão ela está passando uma informação equivocada ou errada para o usuário externo. E eu também não posso atribuir um valor aleatório para esse ativo, um valor qualquer. Eu preciso ter uma base confiável para poder atribuir esse valor. Com relação à mensuração, a pergunta que se faz é por quanto eu vou registrar esse ativo? Por qual valor? O mais comum é pelo valor pago, mas eu preciso acrescentar algumas coisas. Então, primeiro, que a gente já trabalhou em aulas anteriores, é o preço de aquisição do ativo. Mas se ele tiver imposto de importação, digamos que eu estou importando uma máquina, se tiver imposto de importação, eu vou somar esse custo. Se tiver impostos não recuperáveis, ele vai fazer parte desse custo também. Eu vou deduzir os descontos comerciais e abatimentos que eu tive, ou seja, efetivamente o que eu gastei para ter esse ativo na minha empresa. Além disso, eu preciso somar quaisquer outros custos diretamente atribuíveis para colocar esse ativo no local e condição necessárias para o mesmo ser capaz de funcionar da forma pretendida pela administração. Então, digamos que eu paguei o frete para trazer esse ativo para minha empresa. Digamos que eu paguei um seguro durante o trânsito desse ativo até que ele chegasse na minha empresa. Então, todos esses valores que eu vou gastando até que o ativo chegue e fique pronto para funcionar, ele vai sendo computado no custo desse ativo. E ainda a estimativa inicial dos custos de desmontagem e remoção do item e de restauração do local no qual este está localizado. Então, também eu vou acrescentar o custo para esse ativo, um custo de desmontagem e remoção, quando for essa a intenção da empresa em determinado momento da vida útil desse ativo. E o reconhecimento, ou seja, eu vou parar de somar valor a esse ativo quando ele já está pronto, certinho, já está lá na empresa pronto para ser usado. Então, tudo que eu vou gastando até que ele chegue na empresa e fique pronto para ser utilizado, eu vou somando todos esses gastos. Chegou na empresa, está pronto para usar, eu já posso colocar a máquina lá na fábrica, aí nenhum custo adicional é acrescentado. Daí você pensa, professora, mas essa máquina fez uma manutenção, ela foi engraxada, assim por diante. Então, esses gastos que a empresa tiver depois disso, ela já contabiliza como despesa, não soma mais no valor desse ativo, certo? Então, uma outra situação é quando eu tenho uma permuta por ativo não monetário. O ativo é mensurado pelo valor justo, a não ser que
Lembra que eu expliquei na aula anterior que às vezes a empresa pode trocar um ativo que ela tem por um outro ativo. Digamos assim, eu tenho 2 máquinas velhas e eu quero trocar por uma máquina nova. Então, ao invés de eu pagar, de eu dar dinheiro para esse fornecedor, eu vou dar 2 máquinas velhas minhas. Então, a soma o valor justo é o valor de mercado dessa transação. Mas quanto vale o equipamento que está entrando, entende? Então, a máquina que está entrando vale 50 mil. Então, eu vou dar 2 máquinas velhas que eu tinha e vou registrar esse valor justo, esse bem que está entrando por 50 mil. A não ser que o valor justo do ativo recebido e do ativo cedido não possam ser mensurados com segurança, sendo seu custo determinado pelo valor contábil do ativo cedido. Então, digamos que eu não sei, não existe um valor claro desse ativo que está sendo recebido. E também não tem um valor de mercado desse ativo que está sendo cedido. Digamos que ele é muito específico, entende? Ele não é um ativo personalizado, só serve para aquela indústria. Então, não tem valores similares no mercado. Então, se eu dei 2 máquinas por esse ativo novo, o valor que eu vou registrar, a entrada que vai, por quanto eu vou registrar, vai ser pelo valor contábil desses 2 ativos que eu cedi em troca desse ativo novo, certo? E com relação à doação, o valor justo acredita a receita no resultado do período ou receita diferida se houver obrigações residuais. Então, quando eu receber um ativo em doação, também já expliquei isso para vocês na aula, no primeiro vídeo, que quando eu recebo um ativo em doação, esse ativo vai entrar na minha empresa pelo valor justo. Eu vou debitar lá, por exemplo, um terreno, 100 mil reais, e vou acreditar uma receita lá no resultado, a receita de doação 100 mil reais. Ou uma receita diferida, digamos que eu vou ter que pagar alguma coisa por esse terreno no futuro. Existe alguma exigência do doador que eu preciso fazer alguma contraprestação. E aí eu vou analisar se vai ser receita no resultado ou receita diferida. Mas o que vocês precisam entender aqui é que esse ativo que vai estar entrando no meu imobilizado, ele vai ser registrado pelo valor de mercado, ou seja, pelo valor justo dessa operação. Outra informação importante é bens incorporados para a formação do capital social. Então, vocês também já exercitaram isso. Então, o valor da avaliação aprovado em Assembleia Geral, estabelecido por 3 peritos ou por empresa especializada, nomeados em Assembleia dos Subscritores. Por exemplo, o sócio, para ele integralizar a capital, ele quer dar um carro. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho um carro, então eu quero entrar na sociedade e eu vou dar esse carro para a empresa. Então, por qual valor que esse carro vai ser registrado? Então, esse carro vai ser registrado por esse laudo elaborado por 3 peritos e aprovado em Assembleia Geral, no caso, se for uma sociedade anônima que toma decisões nesse sentido, certo? Então, eu preciso desse laudo de avaliação para poder registrar esse ativo no meu imobilizado. Bens recebidos de clientes em transferência. Quando caracterizo um imobilizado mensurado pelo valor justo, sendo esse mantido como se fosse o custo, ou seja, sem mensurações subsequentes. Então, um cliente meu estava me devendo, mas ele não consegue me pagar em dinheiro, então ele vai me dar um bem, um ativo que eu vou colocar no meu imobilizado, lá uma máquina, um terreno, uma sala, qualquer coisa nesse sentido. E eu também contabilizo esse ativo pelo valor de mercado. Então, todos os exemplos que vocês viram nas aulas anteriores era sempre pelo valor de custo, sempre já havia um valor pré-estabelecido. Mas existem situações que eu preciso buscar no mercado qual é o valor desse ativo para eu poder registrar na minha contabilidade. Com relação ao ativo biológico, que é outra aula, e vocês vão ver isso lá em Contabilidade Rural no 4º ano, é um outro CPC que trata desse assunto, que é o CPC 29, mas quando eu tenho um ativo biológico, que é uma floresta, é uma fazenda, alguma coisa assim, esse ativo é registrado pelo valor justo, deduzido da despesa de venda, exceto o quanto impraticável. Mas isso vocês vão ter a oportunidade de estudar em outra disciplina. Além disso, quando a gente fala de mensuração, ainda no início da vida desse ativo na organização,
eu preciso levar em consideração que o valor justo de um ativo para o qual não existem transações comparáveis só pode ser mensurado com segurança se a variabilidade da faixa de estimativas de valor justo razoável não for significativa e se as probabilidades de várias estimativas dentro dessa faixa puderem ser razoavelmente avaliadas e utilizadas na mensuração do valor justo. Então, assim, quando eu tiver tendo que registrar um ativo na minha contabilidade, esse ativo vai ser registrado a valor justo. Eu só posso fazer isso se ele respeitar esses dois critérios. Se não houver muita variabilidade de estimativas, digamos que no mercado tem esse item de 10 mil até 50 mil. Então, existe muita variação de valor, e aí fica difícil de eu estimar com segurança. Aí eu preciso buscar um outro critério para registrar esse ativo, certo? Então, quando eu estiver tendo que registrar um ativo, que não seja que eu não tenha pago um valor específico, um valor monetário por ele, eu tenha feito alguma troca, alguma coisa assim, e eu preciso registrar esse item pelo valor de mercado, eu preciso respeitar essas regras, senão o CPC não me deixa registrar esse ativo sem que essas regras sejam respeitadas. E para finalizar essa parte 2, vamos falar da mensuração subsequente. Então, existe a mensuração inicial, quando o ativo entra na empresa, e a mensuração subsequente são avaliações posteriores. Então, com relação ao método de custo, apresentado ao custo, menos qualquer depreciação e perda por redução ao valor recuperável acumuladas. Então, nós já falamos também sobre isso. Então, ao longo do tempo, quando um ativo é mensurado, é registrado pelo seu custo, ao longo da sua existência na empresa, ele vai sendo ajustado, ou seja, vai sendo mensurado subsequentemente por outro valor, porque eu vou diminuindo o valor desse ativo por meio da depreciação ou da perda por redução ao valor recuperável. Existem alguns ativos que a lei permite que eu reavalie, mas são ativos específicos. Quando esse ativo tem essa característica, esse ativo, na mensuração subsequente, ou seja, à medida que ele já está na minha empresa e não é na entrada na minha empresa, ele fica registrado ao valor justo, ou seja, ao valor de mercado, menos qualquer depreciação e perda por redução ao valor recuperável acumuladas subsequentes. Revisar a depreciação até então reconhecida, sendo atualizada proporcionalmente ou eliminada contra o valor bruto do ativo, e toda a classe do ativo imobilizado ao qual pertence esse ativo deve ser reavaliado. E por último, o valor recuperável, ou seja, o teste de impairment, que vai ser uma aula futura, que permite verificar se eu tenho algum ativo que está super avaliado, ou seja, está registrado na contabilidade da empresa por um valor maior do que ele é capaz de gerar de benefício econômico futuro. Aí eu preciso ajustar esse valor, certo? Então, nós vamos trabalhar na nossa disciplina com o método de custo e o valor recuperável como mensuração subsequente. A gente não vai trabalhar método de reavaliação porque ele é aplicado a bens específicos, tá ok? Então, assim nós finalizamos essa segunda parte.